Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos novamente a mais um webinar, a mais uma informação, mais conteúdo, mais trocas aí de conhecimento. Sejam muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a Carol. Nós vamos falar um pouquinho hoje, vou apresentar aqui sobre os nossos dados, né, de pesquisa salarial. Enfim, saiu a nossa tão esperada pesquisa salarial exclusiva do setor de tecnologia. Então, antes, né, de me apresentar, eu vou falar um pouquinho dos nossos queridos convidados. Como vocês sabem, né, eu, Carol, adoro convidar todo mundo para participar comigo, né, não só aí né, eu falando sozinha, né, sei que muita gente já me conhece, mas eu adoro convidar esses meus queridos parceiros, que são a Cris e o Jorge. Então, Bruno, pode colocar aqui a apresentação, que eu vou botar aqui a fotinho do Jorge e da Cris. Sejam bem-vindos, queridos. Por favor, se apresentem. Jorge. Boa. Carol, como sempre, muito obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui participando contigo novamente, agora do lançamento, do resultado, né? Pra gente ver o resultado. Obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu estou como CTO da Geek Hunter, tá? Também sou sócio e recentemente eu tive a oportunidade de fazer toda a revisão de cargos e salários da Geek Hunter, né? E vai ser muito legal compartilhar com todo mundo aqui quais foram os paradigmas, quais foram os caminhos, quais foram as principais objeções e perguntas que eu encontrei junto com o meu time. Boa tarde, galera. Bora gerar expectativa. Boa tarde, gente. Carol, obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com o Jorge. Nós comentamos aqui antes de entrar que o Jorge foi o contrário, né? A gente se conheceu pessoalmente no painel onde nós estávamos e agora a gente está no remoto. E a Carol, querida, a gente ainda não se deu um abraço, mas isso vai acontecer, né? Que bom estar aqui. Eu estou atualmente como Head de Talentos na CAT e aí vamos bater um papo sobre essa questão tão pungente aí, tão significativa para a gente não parar, não ter o apagão de tecnologia que são as vagas para o setor de tecnologia. É isso aí, gente. Então, como o Jorge comentou, nós fizemos lá em maio, acho que o lançamento, né, do convite para as empresas participarem da pesquisa salarial. E agora, como a gente interpretou muitos resultados, e eu gosto muito de falar, porque eu acho que está todo mundo vivendo um momento de mudanças, né? Tudo que aconteceu no mercado, e a gente está com dificuldade de atração e retenção, então por isso os meus dois queridos aí, a Cris, que está bem por dentro aí da CAT, representando a CAT, fez um mapeamento de vagas, sabe as dificuldades de atração, o Jorge, né, como especialista aí, o diretor da área de RH, então esse é o convite, para que ele seja processo aí, bastante contribuição. Então, né, e eu sou a Carol, né, atuo aí na área de RH há bastante tempo, e hoje eu também sou uma das sócias diretoras aqui da Plural, e aí eu vou contar a nossa nova novidade, né, que English agora é Plural. Então, para quem não sabe, né, faz aí um tempinho a gente fez essa mudança, né, a Plural é uma plataforma, né, a gente agora vai trabalhar muito como Eduployment, no qual a gente tem uma missão, que é contribuir para o crescimento do capital intelectual por meio da aprendizagem e desenvolvimento, visando a empregabilidade. Então, o Enlist era a nossa plataforma de recrutamento e seleção, e agora nós temos uma plataforma que a gente chama de LX, de aprendizagem contínua. Com isso, mudamos, né, o nosso nome, então agora ficou Plural Hire, Plural LX, nessa vertical que eu chamo, né, nesse braço de recrutamento e seleção. E aí a novidade é que, para quem já me conhece, eu sei que muitos já me conhecem, outros não, mas que a Sim Salarial, na verdade, né, que era o meu produto, que ele foi desenvolvido lá em 2014, né, teve esse nome da consultoria, nós passamos também, continuamos aí com todo esse processo de realização de pesquisas, agora vai virar Plural Salary, né, que vai ser a ferramenta inteligente de remuneração e benefícios para a tomada de decisões estratégicas do RH, que é esse um outro braço aí da Plural, que é na área de remuneração. Então, já aproveitando aqui para trazer as novidades, que eu sei que muitas pessoas estão vendo e-mail, comunicação, e vocês sabem que é todo um processo aí de transição, tá? E aí, o que nós vamos falar sobre hoje, né? Apresentamos um pouquinho, vou reforçar de novo a pesquisa salarial como uma ferramenta mais estratégica, né? Eu e o Jorge, a gente já conversou muitas vezes, né? A importância
dos dados como uma ferramenta para estruturação, e a gente recebe muitas demandas mesmo de pessoas que participam da pesquisa e que depois, Carol, por onde eu vou, como eu faço, como eu analiso, né, e como apresentar para um diretor esses resultados. E vamos trazer um pouquinho a análise dos dados, as tendências, e ao final, gente, eu vou trazer alguns insights super legais dos resultados dessa pesquisa que vão ajudar os RHs nessas dúvidas, né? A gente recebe muito bench, muito grupos de WhatsApp, como que está aí, o que vocês estão fazendo, vocês estão voltando presencial, híbrido, então a gente vai trazer alguns insights para vocês, e se der tempo aí, dependendo aí das dúvidas do pessoal do bate-papo, eu vou compartilhar um pouquinho aí o sistema e mostrar aí algumas informações para quem achar interessante, tá? Trazendo um conceito só principal, né? A pesquisa como uma ferramenta que utilizamos dados confiáveis para entender como está o posicionamento do mercado, né? O posicionamento da empresa em relação ao mercado. Temos aí muitas empresas nesse momento estruturando a área de remuneração, fazendo plano de cargos e salários, e a gente fala muito do equilíbrio interno e externo, ou seja, meu equilíbrio interno é como eu dou valor, né, para esses cargos, né, como eu trato eles dentro da minha empresa, e o externo é quanto esse cargo vale aí no mercado, ou seja, qual que é a minha remuneração. Então, a gente já falou algumas vezes, mas é importante ressaltar aqui a informação, porque a gente só consegue ter uma boa análise se a gente sabe de onde está vindo e quem são as empresas, ou qual que é esse mercado, porque se olharmos internet, pretensões salariais de candidatos e muitas informações, a gente não sabe se elas estão coerentes com a minha empresa, com o meu posicionamento e como ela está nesse momento, se ela está crescendo, se ela está reduzindo custos. Então, eu tenho que entender que a informação ela é válida quando eu sei onde eu quero chegar e como eu estou, né? Então, isso é um pouco mais conceitual. E aí, né, Jorge, trazendo um pouquinho que a gente fala muito dessa importância da ferramenta, de dados da empresa, quem que eu quero me comparar, para quem que eu estou perdendo essa empresa. Então, né, queria que tu contasse um pouquinho, quando a gente, né, a escolha, a participação, seja dessa ou de outras pesquisas, como que você avalia essa importância para o dia a dia, como você comentou dessa sua estruturação da área de remuneração? Legal. Uma frase que eu sempre digo para todo mundo é que a estratégia do negócio ela precisa influenciar diretamente na definição tanto da estratégia de atração de novos talentos, quanto também na recompensa desses talentos, tá? Então, independe qual vai ser a pesquisa que você vai utilizar, tá? Antes de começar a pensar em qual é o salário, tenha em mente qual é a estratégia do seu negócio, né? Se o teu negócio está se posicionando de maneira acelerada ou é conservadora, né? Você está num business onde a aquisição de talentos é muito difícil ou é tranquila, né? E aí sim, você consegue começar a tomar as suas decisões. Falando de escolha, né? Quando eu pensei num parceiro, Carol, sendo muito franco, quando eu vi, tipo, por exemplo, a pesquisa inicialmente, né, da Sim em List e agora Plural, eu fiquei muito me perguntando como que eu faria para nacionalizar a base, tá? Então, esse era um ponto muito, para mim, de atenção. E aí, conversando com vários especialistas do setor, eu consegui entender que, dado o percentual de empresas que a gente já tinha na base que não era do Sul, né, eu conseguiria transformar, sim, a pesquisa em nacional e me atender. Né? Então, essa foi um dos principais fatores que eu tomei a decisão para vir para Plural, né? O custo-benefício, e eu conseguia transformar o salário num salário nacionalizado. Né? Lá na frente a gente fala mais como é que eu fiz isso. A gente vai falar sobre isso, isso aí. E a importância dos dados, né, Jorge, assim, a gente sempre fala que, claro, existe mercado. Vou tentar trazer aqui alguns exemplos práticos, né? Por exemplo, alguns cargos, seja de desenvolvedor, agile coach, cientista de dados, aí nós temos às vezes vamos dizer, não digo que é discrepância, não é bem essa palavra, mas a gente tem uma variação muito grande. Nós temos empresas que às vezes podem pagar 2 mil e às vezes empresas que estão pagando 15, 20 mil.
Quando a gente tabula todas essas informações, existem os dados estatísticos, a gente tira os outliers, né? E sai aquele menor salário está fora, aquele maior, para que eu tenha uma amostragem coerente, né? Por quê? Porque tem empresas que são pequenas, que tem pessoas que estão iniciando e que o cargo às vezes está correto, mas essa pessoa está no momento inicial da carreira, ela ainda é muito, muito, muito júnior, está se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, tem empresas que esse cargo é super estratégico, a pessoa está lá há bastante tempo, está desenvolvendo um novo modelo e que eles vão pagar mais para esse cargo, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa análise dos dados, a gente não pode olhar ele puramente, simplesmente dizer que eu vou pagar exatamente aquilo que o mercado está dizendo, sem eu ter uma análise muito ampla, né? Sem eu entender o cenário, como o Jorge falou, é nacional, é regional, é por porte de empresa, né? Se eu vou pagar acima, se eu vou pagar abaixo, né? Tem empresas que às vezes 50%, 70% dos cargos estão pagando abaixo da mediana e querem ser super agressivos, mas pensa, vão aumentar a folha em 30%. Não é assim, também não se torna sustentável. Então, eu gosto de dizer que essa parte aqui principal, que eu acho que é o que brilha os olhos, pelo menos para mim, né? Desculpa dizer, mas eu sou uma psicóloga que adoro isso, é fazer esse quebra-cabeça, porque eu tenho que encaixar o lado da empresa, estratégia, orçamento, eu tenho que olhar mercado, eu tenho que olhar depois as pessoas, eu tenho que olhar o que eu posso, projeção de crescimento, tudo isso para poder chegar, né, numa política, numa estratégia que esteja alinhada a tudo isso, as pessoas, a empresa, o orçamento, ao que é correto. Né, Jorge? Como que você vê esse grande desafio? Que eu gosto, mas agora eu quero saber você na prática aí, o quanto você gosta. Cara, acho que é um paradigma que a gente sempre vai ter, né? Esse, por exemplo, de tal empresa está pagando tanto. Eu, quando eu trabalhava numa outra empresa, era responsável pelo time de Talent Acquisition de tecnologia. E aí, vira e mexe, vinha um recrutador falando, poxa, Jorginho, eu não consegui fechar a proposta de um candidato porque a pretensão dele é, 3 vezes mais do que a gente está pedindo. Aí eu parava e perguntava, beleza, quantos candidatos negaram a nossa proposta nos últimos 30 dias? Era uma pessoa, sabe? Ela fala, calma, pessoal, vamos tirar esses outliers. É claro que vão existir pessoas que estão recebendo em dólar, estão super bem posicionadas. Assim como também vão ter pessoas que estão mal posicionadas, né? Cabe a gente entender qual é a nossa estratégia de posicionamento e atuar naquela estratégia. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu penso. E, assim, quando a gente fala, Carol, de análise de dados, para mim, não só é importante, por exemplo, ter a certeza que aquele dado ele é confiável, sabe? Como também a quantidade do dado. Por exemplo, existem sites na internet que dão lá para a gente o salário, né? Só que a gente sabe que esses sites são as pessoas que estão entregando o salário, né? E tendenciosamente as pessoas sempre colocam um valor a mais, né? Eu prefiro consumir de uma pesquisa onde eu tenho certeza que é o RH plotando os dados, tá? E os números eles tendem a estar mais corretos ou com menos defeitos, se assim eu posso dizer. E isso pode gerar mais confiança para minha tomada de decisão, né? Eu sempre prefiro quando eu posso ter uma parceria com dados confiáveis, viu? Uhum. Porque a gente sabe, né, o que está acontecendo e para onde eu vou e qual a informação que eu vou usar se alguém me questionar, né? Porque às vezes o candidato olha lá, questiona, mas ele não sabe tudo isso, a diferença entre nível, porte de empresa, que às vezes sim, empresas de pequeno porte, micro, não vão pagar a mesma coisa que uma empresa grande. E às vezes a gente escuta também, né, de RHs, mas os meus diretores, o CEO, eles querem saber quanto a empresa XYZ está pagando. Mas, se ela paga XYZ, e que talvez eu olhe na internet, ele vai querer pagar aquilo, ele tem orçamento? Não tem. Então, não é assim que eu vou pensar a minha estratégia de remuneração com base no que o candidato está falando, nem com base no que qualquer outra empresa está pagando, porque são políticas e estratégias diferentes, né? Às vezes a empresa paga aquele valor para aquele cara, porque para ela é um cara super estratégico, que ela vai pagar mais para não perder esse cara, mas não significa que para a minha empresa seja assim, né? Perfeito. Por isso que é muito importante fazer os recortes certos, né?
Então, você saber se posicionar de maneira estratégica em qual setor, em qual segmento, ou então até mesmo abolindo setor e segmento, dado que, por exemplo, para a área de tecnologia, né, todas as empresas estão querendo virar plataformas de tecnologia, dado a estratégia do seu negócio, aonde você quer se portar, uma empresa que é extremamente agressiva com um pacote de remuneração, ou uma empresa que aceita perder talentos, tá? E não vai investir tanto em tecnologia, sabe? Em remuneração. E aí cabe, tipo, você fazer a tua estratégia a partir daí, sabe? É isso aí. A gente tem recebido bastante, né, falando do setor aquecido tecnologia, que a Cris depois aí vai conversar um pouquinho, mas a gente tem recebido empresas de varejo, saúde, querendo saber quais são os dados do setor de tecnologia para fazer um comparativo dos salários que esse segmento pagam para o setor e os salários, né, dos cargos mesmo de tecnologia para o setor, porque elas sabem que elas estão perdendo. Então, aqui, gente, não tem certo e nem errado. Para ela, a estratégia é usar essas duas bases, uma do setor dela e outra do setor de tecnologia, para ela cruzar e montar. De novo, usando os dados para entender esse mesmo recorte, né, Jorge? Então, Exato. Isso é super legal. Exato. Então, tipo, a primeira coisa quando eu pego os dados de uma pesquisa para começar a fazer, antes de pegar os dados, eu tenho claramente qual o posicionamento estratégico que vai estar alinhado com a estratégia do meu negócio. Independe de qual vai ser o resultado da pesquisa daquele ano, tá? Se a minha estratégia é ser agressiva, eu vou posicionar de maneira agressiva e aí sim eu vou plotar os dados e entender se eu estou abaixo ou não da minha estratégia, tá? E aí um ponto muito importante, né, que talvez falte estratégia para a pessoa de RH, né, profissional de RH, na hora de colocar essas informações na mesa. Não é porque talvez a sua faixa, o teu custo de folha está, sei lá, 50% mais baixo do que a estratégia que você deveria estar, que você tem que aumentar todo mundo de uma única vez. Cabe você entender, por exemplo, com o time com o teu CFO, com o pessoal do financeiro, como que está o caixa da empresa? Como é que é a projeção dos próximos meses, dos próximos anos? Faz sentido ser 50% de uma vez? Faz sentido ser percentual igual para todas as áreas? Faz sentido ser por talento? Então, essas pessoas aqui são as imperdíveis. A gente vai movimentar essas pessoas primeiro, ou a área, e assim por diante, né? Acho que esse é um ponto que é muito delicado, né? Que do nada vem, a gente precisa dobrar a folha de pagamento. Sim. Dificilmente algum investidor, né, algum sócio vai falar assim, ok, a gente precisa dobrar um investimento em folha, sabe? É todo o impacto que tem, né, gente? Então, assim, pessoal, mandem as perguntas no chat, né, que o papo começa a aquecer aqui, a gente vai num quebra-cabeça, mas quem tiver dúvidas, mandem, se tiver relacionado aqui ao tema, a gente vai respondendo, senão no final a gente tenta responder. Mas é bem isso, assim, Jorge, eu gosto de fazer, assim, ó, um racional, né? Como que eu consigo chegar, né, para o meu CFO, para o meu diretor, para o meu CEO, mostrando como é que nós estamos no mercado, por que nós estamos atraindo e retendo talentos. Porque a área de remuneração, eu gosto de dizer que ela é o meio, né? Ela está aqui porque ela envolve todas essas áreas de atração e retenção principalmente. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro eu preciso ter dados, olhar o mercado, olhar a minha empresa, se os meus cargos também estão corretos, se eu não estou chamando de coordenador um cara que era um analista, ou se eu espero que um analista seja um coordenador, mas eu continuo dizendo que é um analista. Então, tudo isso tem que ser analisado internamente. Primeiro, essa é a minha estrutura de cargos. Vou para o mercado, tenho esses dados confiáveis, faço esse cruzamento. Aí eu vou entender como que eu estou em relação ao salário. Posso fazer um complementar? Sim, com variável, com benefícios, né? Se vocês tiverem informação, façam isso. Isso é um olhar. Aí o diretor, o CEO, ele vai olhar e vai dizer, poxa, que legal, estamos realmente pagando menos, estamos realmente pagando mais. Mas qual que é a estratégia dele, né? A nossa estratégia é pagar mais, é pagar menos. Nós vamos seguindo um caminho. Com esse caminho é que se monta uma tabela salarial, gente, que é coerente. Ou seja, o mercado diz que está pagando tanto, eu vou montar uma faixa para que se o mercado diz que está pagando 4 mil para desenvolvedor, então a minha faixa, sei lá, vai de 2 a 6, 4 mil, a minha mediana, eu sei dessas possibilidades. Eu monto uma estrutura salarial adequada. Eu não estou falando de pessoas ainda.
quando eu for enquadrar, né, Jorge, que daí vem o impacto financeiro, a análise, que eu vou dizer, o Jorge está aqui há tanto tempo, ele está ganhando 3 mil, ele tem um bom desempenho, e aí o que vai acontecer com o Jorge? Vou enquadrar, não vou enquadrar, está fora, não está? E a Cris? Não, a Cris ela já está aqui, lá no final, nos 6 mil, mas, poxa, ela já deveria ser sênior e não pleno. Aí vêm as pessoas, então a gente não pode mudar toda uma estrutura em relação às pessoas, a gente tem que entender esse racional para que vocês tenham uma estrutura salarial adequada, alinhada, sustentável, né, e também relacionada, né, Jorge? Perfeito. E, Carol, você entrou num ponto que é muito importante, tá? Eu vejo lideranças construindo times a partir das pessoas que têm. Isso é muito legal, tá? Uhum. Mas eu penso que, geralmente, quando a liderança sempre toma essa decisão, primeiro as pessoas que eu tenho e depois o time que eu preciso, sabe? Geralmente a empresa sai perdendo. Então, primeiro é importante, cara, quais são de fato as estruturas que eu preciso? As pessoas que eu tenho hoje, elas estão adequadas na estrutura que eu preciso, tanto de senioridade, né, quanto até mesmo de skills comportamentais ou então técnicas. Se essas pessoas não estão adequadas, faz sentido desenvolver essas pessoas? Eu sempre opto que sim, né? É sempre importante, tipo, a gente dar o máximo para ajudar essa pessoa a se desenvolver, mas também se não for, cara, tipo, vale a pena também tu olhar para o mercado e falar assim, cara, eu estou fazendo agora a revisão salarial e eu vou dobrar a posição desse coordenador. Essa pessoa vai sair de 3 para 6 mil. Se eu trouxer uma pessoa de 6 mil com já experiência nessa posição, o quanto vai ser melhor para a empresa, sabe? E também pode fazer esse movimento, né? Eu sou muito pragmático com relação a esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, um caminho também que eu acho que pode e deve ser estudado. Às vezes tem uma pessoa que assumiu um cargo de liderança, tá? Porém, quando você vai fazer todo o ajuste de folha salarial, você fala assim, cara, essa pessoa aqui, ela não está fazendo um bom papel. Quando a pessoa está fazendo um bom papel, é super legal. Poxa, vamos reconhecer a Cris, ela vem fazendo um bom papel, ela é dona do negócio, tá jogando junto. Mas se for diferente, poxa, ela não tá jogando junto, só que, cara, ela é uma boa funcionária, mas ela, tipo, não é o over, sabe? Não é top. Tipo, uma estratégia que tem, ao invés de você tipo, fazer o movimento para todo mundo e também para a pessoa, que você pode, tipo, a única coisa que você não pode fazer é dar um grid salarial. Mas você pode propor uma readequação de cargo para a pessoa. Tá? É claro, desde que seja consentido. Né? Tem que fazer muito sentido para a pessoa. Sabe? Tu não pode diminuir o salário da pessoa. Isso o CLT te veta e tu vai tomar processo. Sim. Sabe? Com certeza. Mas tu fazer um estudo de readequação de função da pessoa, isso pode. O que você não pode é tirar salário da pessoa. É bem importante isso, porque a readequação dos cargos, eu sei que já as pessoas escutam dos job descriptions, Carol dá trabalho, é antigo, mas não é, ele ajuda a deixar claro tudo isso. O que mais aconteceu agora, nesses últimos meses, foram pessoas aumentando, empresas aumentando salários, né, e para não perder as pessoas e não mudando o claro ou o que, né, o cargo, ou que precisava de um júnior, de um pleno e de um sênior. E aí a gente tem júnior ganhando mais que pleno, e pleno ganhando mais que sênior, mas o cara está com sênior porque eu não queria perder ele, e aí eu estou pagando mais, mas não se tem claro mesmo essa evolução dessa carreira entre eles, sejam de conhecimentos, competências, autonomia, responsabilidades, e o que eles podem fazer, inclusive, né, o que a gente tem feito bastante é a própria carreira em Y, que aí são criados os cargos de líder técnico, de especialistas e a carreira de gestão, que dão essas possibilidades para eles de crescimento salarial sem eu precisar ficar fazendo isso. Então, não adianta a gente, né? Tem que ter claro, né, Jorge, essa questão de níveis e de diferenças, principalmente. Exato, né? Exato. E, mais uma vez, a gente precisa, sim, respeitar as pessoas que estão no nosso time, tá? Mas também a gente precisa também respeitar a empresa que a gente está servindo, sabe? Então, tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Entre respeitar as expectativas da empresa e também respeitar aquela pessoa que está ali naquela posição, sabe? E ajudar ela a se desenvolver como sempre, Exato. né? É isso aí. Porque se a gente
pensar, né? E aqui trazendo sobre tendências, e muito que eu li quando a gente fala de estratégia, de posicionamento, de ser mais agressivo, né, para áreas técnicas que a gente está perdendo. Então, assim, a gente já viu em alguns cargos uma evolução grande, um aumento salarial, alguns de mais de 20% de um ano para o outro, que foi grande de todas essas edições das pesquisas de 8 anos, a gente sabe, era de se esperar alguns cargos aí um aumento, mas também a gente tem que pensar que imagina se todo mundo, né, onde que a gente vai chegar? Então, tem alguns cargos que sim, são especialistas, são pessoas que estão impactando um negócio muito grande, eu vou pagar mais. Mas o quanto mais as empresas conseguem desenvolver as pessoas, e aí depois a Cris pode falar um pouquinho, né? Desenvolver, trazer as pessoas um pouco com menos conhecimento, e eu sei que é difícil, gente, eu sei que a empresa não tem tempo, eu sei que o CTO está lá desesperado pedindo para achar alguém, mas eu vou começando a sair dessa bolha que vai acontecer dos salários super elevados, né? Porque aqui eu trouxe tendências, mas é uma mistura de tendência com impacto, né? Porque o impacto do formato de trabalho híbrido presencial é uma tendência, né? O impacto de trabalhar a igualdade salarial, olhar benefícios, olhar o variável, né? Entender esse negócio da empresa é o que a gente vê como impacto na área, mas também como tendências que a gente tem que parar e olhar. E aí eu escutei isso muito, né? Como que a gente vai se especializar, né, Jorge? Como que a gente vai individualizar essa área de remuneração para conseguir atender tudo isso aí que está impactando diretamente? Exato. E assim, quando uma pessoa está tomando a decisão de remuneração, né, na verdade a decisão de ficar ou de sair, né, de um lugar, por mais que a gente dê todo um pacote atrativo para a pessoa, né, a pessoa que está indo, geralmente ela observa todo o pacote, exceto o salário daquela nova empresa, né? É o salário também, né? Mas geralmente o que ela observa da empresa que ela está, na maioria das vezes a primeira coisa é o salário, sabe? É o salário, é o clima, como está o ambiente dentro daquela empresa para ela, se ela vê crescimento. E aí é bem interessante, né? Que toda a parte de benefício, né? Quando ela olha, ela até olha, mas parece que torna padrão, saca? Uhum. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Ela, tipo, olha pro salário, aí, tipo, esse salário aqui que eu tenho aqui nessa empresa, tu tem uma gama de benefícios bem legais aqui também, só que você vai olhar para outra empresa como, tipo, eu tenho isso de salário, então eu vou, né? Uhum. E assim, um ponto importante, tá? Com relação a isso. Eu acho que cada vez mais os RHs precisam, né? As empresas precisam vender esses benefícios que a gente proporciona para as empresas, para as pessoas, né, como um total recompensa. Tem uma empresa que faz isso muito bem, que é a Movile, né, lá do grupo do iFood. Eles entregam um extrato todo mês para os funcionários, com salário, com quanto que cada um está ganhando de benefício, né? Então, tipo, quanto você está ganhando aqui mensal em ficar no grupo Movile, né? Eu acho essa uma boa prática muito interessante para tipo, tornar claro para a pessoa o quanto que a pessoa está recebendo da empresa, né, em ficar na sua empresa, sabe? Uhum. E é interessante que uma coisa que tipo, não está escrita aqui, né, que são os benefícios que não são os financeiros, né? Então, por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, uma pessoa desenvolvedora, eu vou sair de uma empresa que é de tecnologia para uma empresa que não é de tecnologia, intrinsecamente você está perdendo um benefício muito importante para a tua carreira. Por exemplo, se você for júnior, tiver júnior ou pleno, dificilmente nessa empresa que não é de tecnologia você vai encontrar alguém que te desenvolva, que te puxe para você se tornar referência no mercado e tu, tipo, dar o teu próximo passo na carreira daqui a um ano, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que olhar todos os cenários, sabe? Além também do financeiro. E, Carol, você viu quantas pessoas já tem ao vivo com a gente? Não, quantas? Tem 94. Olha! Estamos ficando importantes, viu? Na pesquisa, se eu não me engano, da CAT fala sobre isso, né? Sobre o que as pessoas esperam de um trabalho, né, Cris? Sim, tem alguns
algumas coisas importantes ali que a gente comenta na sequência. Estou me deliciando aqui com o papo de vocês e estou vendo aqui essa questão do salário. Obviamente, a pesquisa traz isso muito forte, né, Carol? Mas é um conjunto de coisas que as empresas têm ali e que eu tenho conversado com muitos empresários. A questão salarial é importante quando um determinado colaborador quer sair de uma empresa. Por quê? Porque ele não está vivenciando as outras questões. Vocês já viram, claro, quando as pessoas falarem, olha, às vezes o funcionário pede demissão do chefe. Não, a gente não está nem falando do líder, né? Pede demissão do chefe. Mas essa questão você só vai ver quando você está na outra empresa. Então, a importância dessa análise, desse contexto maior. Mas a gente vai falar um pouquinho mais também de soft skills que as empresas estão demandando. Não vou dar spoiler, não, Carol. Vou ficar aqui na minha. Estou me deliciando com o papo de vocês agora. Tá bom. Então, vou aproveitar aqui para responder 2 perguntas, né? Não sei quem respondeu, mas assim, sobre os colaboradores tech, né? Remuneração variável é um fator atrativo de retenção? Bom, falando da remuneração, como a gente comentou, né? O variável é composto, né? A remuneração aí, Melina. Prazer, Melina. Nós temos o salário fixo, benefício e variável. Isso compõe a remuneração total, né? O fixo é aquele valor em relação ao cargo. Os benefícios, como o Jorge falou, existem inúmeros benefícios, aqueles da convenção, aqueles que as empresas praticam e muitos outros agora que estão sendo criados e as empresas estão ajudando e mudando, né, com essa questão de home office, principalmente de pessoas em vários lugares, os benefícios flexíveis, como a gente já conversou, ele está sendo bem atrativo para atender todas essas diferenças aí das pessoas. E aí vem o variável. Nós temos algumas diferenças aí do variável. Existe o comissionamento, que está mais relacionado a vendas, existe o PPLR, Plano de Participação, Lucros, Resultados, que tem as suas regras de pagamento semestral ou anual, com indicadores, metas e resultados, né? E aí tem, né, homologação, todo contato com o sindicato, mas existe aquele que é o de curto prazo hoje, né? E fora os incentivos de longo prazo, que daí são stock options, outros programas também. Mas o que está sendo praticado, e eu vou trazer esses dados aí depois, de quanto aumentou, principalmente a parte de bônus, tá? Prêmios e bônus de um ano para o outro, que é uma remuneração variável rápida, né? Mensal, aí, trimestral, relacionada ao indicador ao desempenho, mas que é mais fácil de mensurar no dia a dia e que sim está atraindo. Mas, de novo, gente, o que serve para a sua empresa, que serve para o Jorge, serve para a Cris. Por exemplo, por que eu estou perdendo meus funcionários? Como o Jorge falou, às vezes eu estou dando uma remuneração super alta, variável, mas o cara está de saco cheio com a liderança, é uma empresa que a cultura não tem nada a ver comigo, eles querem voltar presencial, eu não quero mais, então nada adianta o valor se eu também não sei todo esse conjunto, né? Então, não dá mais para a gente tentar analisar só uma coisa, só o salário, só o benefício, só o variável, só o que está acontecendo, porque cada pessoa sai ou entra na empresa por um motivo. Às vezes eles querem entrar na empresa por salários menores, porque topam um desafio, porque é um produto inovador, porque tem possibilidade a longo prazo de stock options para crescer, né, e ser sócio da empresa. Então, esse é um ponto. Jorge, complementa aí, se você quiser, em relação a isso. Cara, Carol, você falou muito bem, e eu penso que é de fato isso, sabe? Eu não lembro de ter visto remuneração variável mensal para times de tecnologia. Sim, já vi acontecer algumas vezes remunerações que são já incentivos de médio e curto prazo, né? Que são os PLRs e os bônus anuais, tá? E são sempre, na maioria das vezes, atrelados a uma meta, a um OKR, né, a um objetivo da empresa daquele período, né? E geralmente o período não é mensal, quando a gente está falando aqui de times de tecnologia. Na maioria das vezes que eu vi, né, a prática é em torno de pelo menos entre 6 meses e 1 ano, tá? Uma coisa que é bem interessante com relação à variável, né? E aí, tipo, principalmente se você é uma startup e talvez você ainda não tenha em caixa ainda muito dinheiro para reter talentos, né? Uma coisa que você pode e deve começar a estudar, não digo que é uma remuneração variável, porque esse é um outro step de remuneração, que são os incentivos de longo prazo. Ou seja,
estudar a possibilidade de você reter esses principais talentos, essas principais pessoas, né, que são chaves da sua organização, com parte da empresa como sociedade, né, trazendo essas pessoas para ter stock options, né? Ou seja, ao invés de tu posicionar essas pessoas no salário de hoje, tu vai posicionar essas pessoas no salário do sucesso da empresa daqui a X tempos. Então, essa pessoa se dedicando junto com a empresa e tendo de fato sucesso, quando a empresa fizer um M&A, quando a empresa fizer uma venda, né, todo mundo vai ficar feliz e ela vai ter aquele percentual da empresa para ela, né? E aí, quando ela faz o valor presente desse montante, que geralmente, né, é baseado, né, no valuation da empresa, né, no quanto a empresa vale, é quando a pessoa faz assim, putz, faz a diferença eu poder ficar nessa empresa aqui mais 3 anos, né? Porque talvez quando ela só olha para o salário, isso inclusive vale muito para a média liderança e alta liderança de startups, de startups, principalmente de empresas ainda embrionárias, sabe? Poxa, como que eu trago pessoas sêniores para o meu time se eu não posso pagar um salário mensal alto, né, e adequado? Posicionando de maneira estratégica no incentivo de longo prazo. É uma das possibilidades. É isso aí, bem legal. Aproveitando o gancho, Jorge, né, aí eu quero que me ajude a responder aí a segunda pergunta, né, os principais argumentos para usar quando uma pessoa compara sua remuneração CLT com outro que está trabalhando como PJ, para o Vanderlei. E assim, né, a gente vê essa tendência, vou mostrar um pouco dos dados também de quantas empresas têm CLT, pagam, né, salário CLT, quantas PJ para alguns cargos, né, algumas empresas pequenas têm feito todo mundo, outras para cargos estratégicos, né, PJ e CLT são formas de trabalho, PJ é contrato pessoa jurídica, né, uma forma de contratação e que geralmente já vem tudo, né, ali, né, naquele valor, é um acordo entre as partes, se é mensal, se é um valor por hora, por entregas e tal. Mas aí, Jorge, você que está no dia a dia aí da empresa e com certeza também já deve ter visto bastante, como que vocês trabalham aí essa estratégia de remuneração diferente para CLT, para PJ? Existe a opção? Eu já vi empresas que já dão opção quando a pessoa, né, o candidato já entra, olha, eu tenho esse valor CLT, eu tenho esse valor PJ, né? Ou empresas que já divulgam, seja com CLT ou com PJ. Perfeito. Carol, aqui na Geek não é uma prática a gente contratar como PJ. Mas também não é verdade eu falar que eu não tenho PJ. Tá? Eu tenho pouquíssimas pessoas que são PJs. Tá? Essas pessoas são muito pontuais, porque a gente entende que trazendo o CLT para uma pessoa que venha trabalhar com a gente para CLT, o comprometimento com essa pessoa ela tende a ser diferente, principalmente com o negócio, com a cultura, com o sentimento de pertencimento, né? É claro que aí abre uma brecha para a gente discutir, né? Poxa, um prestador de serviço então não tem comprometimento? Pelo contrário, muitos têm mais comprometimento do que pessoas que estão com a carteira assinada, né? Mas, por exemplo, pensando em questões de se você está preparando a sua empresa, por exemplo, para receber um investimento, né, fazer o teu primeiro seed, quando o seu investidor olhar e ver que teu time de tecnologia é todo terceirizado, possivelmente ele vai ter um pé atrás para falar que tua empresa é de tecnologia ou não, né? Por isso que várias empresas têm um receio de terceirizar o time de tecnologia, apesar, né, desse boom de profissionais PJs no mercado, tá? E aí, o que eu penso? Que esse movimento de de transformar, né, a sua folha em PJ é muito mais para tentar acompanhar os altos salários, tá? Porque, tipo, dado que eu não consigo acompanhar os altos salários, como que eu consigo pagar o que essa pessoa quer no percebido no final do mês, né? Por quê? Geralmente, um salário que ele vai até uns 3 mil reais, a gente pode multiplicar o custo dele por 2. Quando esse salário ele passa dos 10 mil reais, o custo para a empresa fica em torno de 1,5%. 1,5%. Ou seja, a pessoa que ganha 10, né, ela vai custar para a empresa ali no máximo, uns 17, 16 mil reais. Por isso que às vezes faz sentido, né, para a empresa financeiramente também trazer essa pessoa. Só que quando você está olhando, por exemplo, a empresa quer angariar, quer levantar um capital no futuro, se vendendo como uma plataforma de tecnologia.
e aí tu olha para o time de tecnologia, 60% é terceirizado, isso pode prejudicar algum levantamento de capital da empresa. Por isso que você, como dono, né, da empresa, você tem que pensar certinho se faz sentido ou não, né, e até onde você pode ir com pejotizando ou não, né, o teu Ou time. não. E são diferentes, né? Então, assim, como você falou, não é que o PJ não tenha o comprometimento da empresa, mas eu não posso também criar expectativas e exigir de um PJ tudo que eu exijo de um CLT e oferecer. Então, não tem como o PJ ter também, né, esse objetivo, ter os mesmos direitos de férias remunerada, de tudo isso, né, de 13º, barará. Tem empresas que dão, porque, claro, é legal, são bons profissionais, não é aqui a questão, mas quando se faz o acordo PJ com esse valor aí de 1,5, né, é uma média que a gente também fez o estudo, vai de 1,3 a 1,5 do salário CLT. Média 1,7 aí. 1,5. Então, dentro desse valor, se espera que esse valor que a pessoa ganhe, e ali estejam tudo isso, né? O seu 13º, suas férias, tudo isso, que é o valor ali que a empresa teria. Então, para a gente mostrar, né, o quanto esse cara é CLT, o quanto ele é PJ, e até porque se a gente conversa muito, são perfis de pessoas. Tem pessoas que querem ali o seu vale, querem o seu benefício, querem o seu plano de saúde, querem o seu fundo de garantia bonitinho, não administram dessa forma tão bem, ter todo, né, esses benefícios no seu dia a dia. Outras nem querem, moram às vezes com o pai, tem plano de saúde do pai, tem comida em casa do pai, então preferem ganhar o dinheiro. Então, também são perfis de pessoas que a gente tem que entender, porque senão essas expectativas, eu não posso comparar banana com laranja, né? Eu tenho que entender os dois formatos e mostrar essa realidade, né? Perfeito, perfeito. E tu tentar comprar o teu risco, né? Porque, por exemplo, hoje quando eu recebo uma pessoa PJ no time, eu não posso garantir que essa pessoa tenha a mesma experiência de um seletista. Porque, e aí, se eu for garantir, eu vou ter que estar mitigando um risco trabalhista. Ou seja, se eu for fazer que essa pessoa cumpra todas as experiências de uma pessoa seletista, eu tenho que estar alinhado com o jurídico, alinhado com o financeiro, que se essa pessoa processar a gente lá na frente, por vínculo trabalhista, ela vai ganhar. É isso aí. É isso aí. Então tem que ter cuidado, gente. Bastante cuidado e falem sempre com o jurídico de vocês, com contratos, com políticas, com tudo bem correto em relação a CLT e PJ, tá? Bom, gente, eu vou andando um pouquinho, eu vou segurar um pouco as perguntas, porque a gente já está aí com 40 minutos e ainda tem mais algumas coisas. Então, agora, qual que é o nosso objetivo? Trazer alguns dados, alguns insights, e aí eu, depois, quando der tempo, pessoal, eu volto com essas questões aí de PJ, a gente pode trabalhar mais um pouquinho, senão a gente faz um novo webinar só, e aí a gente traz alguém jurídico para tirar todas as dúvidas aí de PJ, que é super legal, né? Então, não se preocupe, quem quiser, o pessoal aí da empresa, botem o meu e-mail ali no chat, me mandem essas perguntas que eu também vejo tudo certinho com o jurídico e mando para vocês, tá? Para não ficarem sem respostas, por favor, me mandem por e-mail. Então, para falar um pouquinho dos resultados da pesquisa, né, nós envolvemos várias informações, né, dados das empresas, porte, benefícios, salários, né, formato híbrido, linguagens, né, de especializações dos desenvolvedores, e a CRIS, né, a CAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, nosso parceiro já há 8 anos, né, nossa pesquisa é realizada há 8 anos, desde 2014, sempre com CEINFLO, CEPROSC, CEPIG, que são os sindicatos aqui agora, Comunitec, os sindicatos aqui de Santa Catarina, junto com a CAT, fora outros aí no Brasil, outras associações que nos apoiam, e a gente trabalha esses dados há muitos anos justamente para ajudar o setor. E a CAT, como nosso principal aí parceiro, né, Cris? A Cris veio representando a CAT como head de talentos, para falar um pouquinho, né, Cris, do que ela está vendo aí no setor de tecnologia. Eles fizeram um mapeamento de vagas e que a gente consegue cruzar aí também com as nossas informações para ajudar cada vez mais o RH. Um pouquinho, Cris. Boa, Carol, é isso mesmo. A gente tem em Santa Catarina números muito expressivos do setor de tecnologia, né? É um setor que está chegando aí a um faturamento de quase 18 bilhões, são mais de 12 mil empresas. Todos esses números nos levam à representatividade que esse setor tem aqui, mas também nos levam a uma consequência. Esse setor está crescendo ou querendo crescer e está aí com muitas vagas abertas. E aí a gente quis entender
Para o trabalho da nossa VP de talentos, a gente foi muito no que vocês falaram no início. A gente precisava de mais dados para tomar decisão. A estruturação da vice-presidência de talentos dentro da ACAT foi um pilar importante ali pelo nosso presidente esse ano. Por quê? Para a gente tentar fazer mais projetos e formar mais pessoas para ocuparem essas vagas que o RH está suando aí para poder correr atrás. Só que a gente não tinha detalhes do que eram essas vagas. E aí foi feita a pesquisa, esse mapeamento das vagas do setor de tecnologia em Santa Catarina. E essa pesquisa, quando a gente fez, a gente contratou uma empresa para isso, e a gente falou o seguinte, é claro que as empresas de tecnologia têm também lá demandas para o marketing, para vendas, para o setor administrativo, mas a gente quer saber a demanda para o perfil exclusivamente tecnológico, né? Aquele perfil mais técnico. E aí, os números que a gente encontrou, com certeza, são mais conservadores, porque não estão considerando essas outras vagas que não são de perfil tecnológico. Para vocês terem uma ideia, só nesse ano, essas empresas disseram que as vagas passam de 4.500 nesse setor. Então, olhando só as vagas do perfil tecnológico. Ano que vem, elas passam de 5.000. Em 2023, a gente fez a projeção, né, com as informações, fez uma projeção estatística, passa de 6.600 vagas. Isso é muita coisa. Se a gente não tiver pessoas devidamente capacitadas, vai continuar aí esse suador do RH para poder encontrar esses perfis. 56% desses perfis, gente, são voltados para as demandas de desenvolvedores. Então, a gente brinca que desenvolvedor virou a bola da vez. Quando a gente olha ali o full stack, o back-end, o front-end e o mobile, esses desenvolvedores, juntando, eles dão mais, ou perto ali de 58% das demandas das empresas em relação a essas vagas. A gente também olhou, são desenvolvedores, que tipo de linguagem essas empresas estão priorizando? E aí Java, Script, depois Java, estão as primeiras e segundas colocadas. A gente também perguntou, e soft skills que essas empresas estão demandando? Então, capacidade de resolver problemas, o trabalho em equipe, proatividade, são soft skills importantes para quem quer ocupar essas vagas no setor de tecnologia. Vocês falaram uma coisa super importante, se não me engano, o Jorge puxou ali, que é importante, ou a Carol, que é importante dentro da empresa pensar nessa jornada também desses talentos, né? Começar ali a estratégia, o que você quer da sua empresa no futuro, em que cenário você quer estar, e a partir dali desenhando. A gente também pensa na jornada de formação de talentos para a tecnologia em Santa Catarina, como esse passo a passo. Eu tenho que cuidar do despertar das pessoas para a tecnologia, né, dos jovens, das crianças, depois os próximos passos, ou primeiros passos para quem quer entrar no setor e não sabe por onde começar, depois formações mais profissionalizantes para atender aquelas empresas que falam, eu preciso de um cara hoje com esse perfil, senão a gente não consegue colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, eu achei interessante trazer também, quando vocês falaram que essa jornada ela precisa ser pensada dentro da empresa. Onde essa empresa quer estar no futuro e que caminho ela quer construir. Porque é até diferente quando a gente fala que uma determinada empresa de um porte X precisa de um desenvolvedor júnior. Então todo mundo está precisando de um desenvolvedor júnior. Está bombando isso. Só que uma menor, uma startup, né, no início, e uma que já está estabelecida, uma empresa maior, já estabelecida no mercado, no setor de tecnologia, esse júnior ele tem características diferentes e ele é um profissional júnior. Então, é muito importante, eu tenho, como eu falei com vocês, conversado com vários empresários, não é copiar-colar. Acho que a Carol vai, né? Eu tenho certeza que a Carol vai detalhar um pouco mais a pesquisa, e o que a gente chama a atenção, eu não sou do RH da ACAT, né, gente? Eu estou como head de talentos para fazer as parcerias, formatar, articular esses projetos com parceiros para formar talentos. Mas o que eu tenho percebido é isso, as empresas demandam, e quando demandam, falam, eu preciso de um desenvolvedor júnior. Mas o que é esse teu desenvolvedor júnior? Olha para a tua estratégia e entende o que é esse perfil, porque senão você vai procurar um desenvolvedor júnior e você vai ter um cara que quer ganhar 5, 10, 5, 3, né? Enfim, o que você precisa de acordo com a estratégia. Eu acho que esse é o... Assim, você vai direto ao ponto se fizer essa pergunta no início. Ai, que legal, Cris. Perfeito, né, Jorge? Tem tudo a ver. Cara, muito bom ter tocado nesse assunto. E aí é interessante, né? Que às vezes a empresa fala assim, eu preciso de um desenvolvedor júnior.
Aí tu fala assim, beleza, como é que tá a estrutura do seu time de tecnologia? Ah, eu tenho 3 outras pessoas júniores também. Não que o time de uma pessoa júnior não vai entregar o que você precisa. Cara, mas em algum momento você está deixando um débito técnico e vai fazer falta no futuro. Isso porque você quer economizar. Eu digo para as empresas não tomarem decisões que resolvem o problema imediato, mas te causam uma dor de cabeça no futuro, né? A gente tem que pensar no curto, médio e longo prazo, não tem jeito. É isso aí. E muitos dos dados aí que a Cris trouxe, eu vou mostrar agora para vocês, eles estão exatamente iguais e relacionados, gente. E aí, onde a gente tem esses 2 insights, né? A Cris trouxe dados de vagas, que é a atração, que é a mão de obra, pessoal, e a gente está trazendo dados de pesquisas realizadas do que está acontecendo nesse momento, né? E como montar a sua estratégia de retenção com base em tudo isso. Então, gente, por favor, né? Nós temos dados aí nossos da CAT, muitos que vão ajudar vocês a conseguir entender essa projeção, a pensar mais lá na frente, a entender toda essa estrutura e aí, né? Quem sabe a gente conseguir aí esses bons profissionais, além, tem certeza, das ações da CAT e outras associações e outras empresas que estão ajudando no desenvolvimento, né? Desses profissionais. Então, vamos lá. Bem, resumo, gente, depois não vou entrar em detalhes, né? Mas a gente pesquisou, como eu comentei, dados, benefícios. Esse ano teve previdência privada, né? Tiveram outras informações, detalhes de variável. Falamos muito sobre formato de trabalho, que era uma dúvida muito grande das empresas. O que está acontecendo? Como que elas vão? Projeção, né? E também benefícios flexíveis. Nós tivemos, para vocês entenderem um pouquinho de dados, 36.224 informações salariais, isso significa pessoas, porque nós pedimos dados de 100% da folha de pagamento, né, o que gera essa confiança aí nos dados. Em 2020 foram 29 mil informações, quase 30 mil. Foram 255 cargos pesquisados, colocamos vários cargos novos, né, em relação ao mercado, a gente tem esse cuidado para não ficar criando muito nome, né, a gente ajuda muito as empresas com nomenclaturas, e 218 empresas participando, em 2020 foram 212. 13 estados participaram, 38 cidades, e tivemos aí uma informação que 52% da nossa amostragem foram de empresas novas. E a gente sabe, aí são 8 anos de histórico, e o nosso sonho é que todo mundo consiga participar todos os anos para continuar comparando, né? Então, pessoal que decidiram não participar esse ano, ano que vem, pensem, porque a evolução no mercado é sempre grande. Carol, fala. A pessoa do meu time, né, que me ajudou a fazer toda a estratégia, quando ela viu as empresas que estão participando esse ano, ela tinha visto uma das primeiras pesquisas da Enlist, tipo, há muito tempo, da Ciência Salarial ainda. Ela falou, cara, como a base cresceu, né? Viu? Então, gente, começamos com 40 empresas em 2014, tá? Estamos com 218 aí, a maior pesquisa. Então, é super legal, gente. E não é minha paixão, né? Vocês acham, a Carol sempre fala a mesma coisa, mas é minha paixão, não adianta. Adoro falar dos dados aí. Então, tivemos aí 35 empresas que se consideram startups, e que legal aqui, né, Jorge, para quem gosta de trabalhar e quem está em investimento anjo, venture capital, ou seja, também para entender, com quem que eu quero me comparar, né? Quem está em estágio de investimento. Como o Jorge falou, são recortes. Porte de empresa, estágio de investimento, o que faz sentido para mim, tá? Tivemos aí um índice super legal, né, Cris? Que eu sei que a CAT trabalha muito aí os programas Mulheres Tecnologia, Mulheres ACAT, e dessa amostragem aí das 36 mil pessoas, 32% são mulheres. A gente não recortou ainda por cargo, né? Vamos indo para a evolução do sistema cada vez para entender um pouquinho. E aí, Cris, olha só, 70% das empresas, dessas 218, aumentaram os colaboradores nos últimos 12 meses, né? 86% tem uma projeção de aumentar nos próximos 12 meses, e a área, né, 60% vai aumentar a área de TI, desenvolvimento de software. Olha que você falou da área das vagas, né? Então, casa bem os resultados com o mapeamento que a CAT fez e que a gente está fazendo em relação ao setor, né, Cris? Sem dúvida, casa com certeza. É interessante que você acaba fazendo com a pesquisa aí um desdobramento daquilo que a gente viu nesse guarda-chuva, né, inicial da pesquisa do mapeamento de vagas.
E é legal, gente, porque, como eu falei, tudo são dados, né? Claro que o olhar de interpretação tem que estar relacionado de novo com a estratégia. Então, qual que é a minha estratégia? Crescer, reter, reduzir, né? Ou seja, poxa, está todo mundo também aumentando. Então, entendam bastante, porque tudo isso é válido para a área de RH. Se eu vou aumentar, né, Jorge, aí, em quantos por cento a minha área ano que vem, a minha área de TI, e todo mundo está aumentando também, que Deus nos acuda, né, para todas as RHs. Então, assim, a gente tem que olhar, porque tem que começar a planejar um pouco mais, né? Senão a gente, né, já está no desespero, é mesmo que... E aí esse é um ponto principal de atenção que a gente como empresa também tem que começar a entender. A gente mesmo está criando a bolha, né? Porque todo ano, quando roda uma pesquisa, você fala assim, eu quero me posicionar no salário mais agressivo. E todo ano no mais agressivo. E todo ano no mais agressivo, né? E aí, eu entendo aí não sai da bolha. A dor, exatamente. Mas a gente mesmo que está produzindo essa bolha que a gente tanto fala de bolha salarial, sabe? De tecnologia. Por isso que a gente fala muito em olhar o todo, não olhem só o fixo, olhem variável, benefícios, outras ações de retenção, clima, engajamento, cultura, né, gestão, desenvolvimento, capacitação, N outras coisas para a gente não entrar nesse desespero, né? Tem que começar a sair aos poucos e equilibrar um pouco mais o mercado. Benefício, gente, ainda tem algumas empresas, como tiveram muitas empresas novas, está todo mundo aí nesse momento de desenvolvimento de benefícios flexíveis. Tivemos um módulo novo de ações de bem-estar, que 63% das empresas estão investindo em ações de bem-estar. Então, a gente colocou palestras, workshops, ginástica laboral, convênios, né? Acesso gratuito a psicólogos, tem bastante empresa aí oferecendo, porque ajudou muito nesse momento de pandemia. Então, isso é super legal, entender essas ações um pouquinho. Aqui do variável, né, que eu quis trazer um pouco também essa análise, quem perguntou do variável. Então, assim, aumentaram alguns percentuais, mas o que mais me chamou a atenção foi a parte de prêmios e bônus, né, que eu acho que a Carolzinha, ela trocou aí os dados de 2021 para 2020, porque aumentou bastante essa questão de prêmios e bônus aí do setor. Então, ou seja, é importante quem participou de todos os anos entender essa evolução para a gente conseguir trazer aí esses dados aí de informações do setor, tá? E aí, pessoal, aqui é título de curiosidade mesmo, tá? Que eu gosto, né? Eu gosto de olhar como um todo, ou seja, qual que é a informação salarial? Então, nós trouxemos aí o cargo de desenvolvedor com quase 3 mil informações salariais, é o que a gente diz da quantidade de dados e confiança nas informações que não são soltas, e também o percentual aí de aumento aí que teve de um ano para o outro, que foi mais ou menos 28%. Mas eu posso olhar outros cargos, como atendimento, foi um percentual de 5%, financeiro foi de 4%, alguns até teve uma diminuição, gente. O mercado varia, o setor varia, então não significa que eu olhe um cargo e aumente toda a minha tabela porque esse cargo aumentou. Então, vocês têm que ter cuidado, isso tudo é um pouco mais, né, Jorge? E aí eu queria que tu trouxesse um pouco isso, como que você consegue interpretar, né, porque essas são informações que a gente tem, né, que vocês podem usar para justamente, ok, vou parar, respirar, olhar dos meus cargos o que aumentou, o que não aumentou, para pensar o que fazer com toda essa informação e não dar um tiro no pé e aumentar todo mundo e aí ser um problema, né? Legal. Uma estratégia que eu gosto de fazer quando se trata de um assunto que é complexo é tentar tornar ele simples. É normal a gente criar vários cargos dentro da nossa empresa, né? E aí, quando você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa salarial, fica difícil você saber posicionar. E aí, se você pega, por exemplo, analistas, independente da área, pode ser financeiro, RH, falando tipo não-tech, né? Todo mundo de não-tech. Financeiro, RH, marketing, CS. A gente vai perceber, tá? Que por mais que tu não tenha muitos funcionários naquelas áreas, eles perfazem um salário muito parecido, né? E aí torna talvez mais fácil você criar estratégia. Ao invés de você criar uma estratégia que é por área, criar talvez por grupo de cargo, né? Por isso eu gosto de ver essa mesma informação, mas eu aglutino ela ainda mais, sabe, Carol? Eu aglutino ela como desenvolvedores,
analistas, coordenações, gerências, né? Eu aglutino nos grandes cargos, né? E aí é interessante que, tipo, eu consigo perceber que, tipo, tem um desvio muito pequeno, muito sutil entre um e outro quando a gente tira as carreiras de tecnologia. É claro que se tu coloca um analista de tecnologia, aí você tá falando que essa pessoa vai ser o outlier lá. Mas se tu consegue dividir muito bem, né? E até mesmo também um analista que recebe variável, você botar todo mundo da tua empresa que não recebe variável e fazer uma comparação parecida com essa aqui, você vai conseguir tomar uma decisão interessante, sabe? Legal. É isso que eu digo, assim, né, gente? Aqui a gente até trouxe o PJ, ó, tiveram 33 empresas, né, e 112 salários aí de PJ, para vocês entenderem um pouquinho como é que está o mercado, porque não é também, de novo, né, sair no desespero porque está todo mundo fazendo PJ, eu agora vou também oferecer PJ para todo mundo. De novo, qual que é a estratégia, como o Jorge falou, né? Por isso, gente, conhecimento, dados, é tudo para fazer essa decisão, né? Tem um trabalho que a gente faz com alguns clientes, que é fazer esse diagnóstico, como o Jorge falou, quebrar por áreas, quebrar a remuneração total, exportar tudo, porque os dados, eles têm que ser interpretados de acordo com o que eu preciso, né? Então, seja ali usar filtros por cidade, por estado, por PJ, por CLT, por abrangência, enfim, está relacionado eu entender o todo para definir, gente. Isso é bem importante. E busquem, vão atrás, olhem, fuçem bastante, né? Questionem, né? E aqui trazendo também, né, Cris, aí o que a Cris falou das linguagens aí, Java, .NET, PHP, são as três aí que mais tem para os cargos de desenvolvedores, porque aqui a Cris está falando muito do mapeamento das vagas e muitas projeções, e aqui a gente trouxe o que as empresas estão efetivamente trazendo aí em relação aos dados, né? Então, isso tudo são super insights, gente. Eu tentei aqui, ó, bom, chegou aqui no 1 minuto e 1, a gente vai falando, acho que nem vai dar tempo de apresentar direito o sistema, né? Não sei como é que está o tempo de todo mundo, posso até estender uns 5 minutinhos, mas, gente, a ideia aqui era trazer esses principais insights, trazer essas principais informações para que vocês possam, para ajudar vocês aí com o conhecimento do Jorge, da Cris, do mercado, do setor, entender isso. Qual que é o meu setor? Como que está o crescimento do setor, né, Cris? Leiam esse mapeamento de vagas, leiam esse estudo, tiveram também webinars falando um pouquinho para que eu possa olhar o que está acontecendo com o mercado e conseguir fazer um bom planejamento para ano que vem, né, atrair e reter os profissionais aí da minha área, né, gente? Então, eu não estou encerrando, tá, Jorge? Eu só pulei aqui o final, gente. Aqui também tem meu e-mail, mas eu quero que vocês dois falem um pouquinho agora, né, antes da gente encerrar de tudo isso, dicas aí para o RH, dicas para o pessoal, Cris, Jorge, né? Então, fale um pouquinho agora para ajudar aí o pessoal do RH com esse sofrimento. Agradecer o espaço, Carol, e parabenizar mais uma vez pela pesquisa. Essa que a gente fez ali da CAT, se vocês procurarem mapeamento de vagas, a CAT, vocês vão conseguir dar o download, se não, escreve ali para a Carol, a gente manda o link para ela. E tem também no YouTube, a gente fez um lançamento dessa pesquisa assim que ela ficou pronta, então tem a apresentação detalhada com alguns slides lá, e eu me coloco à disposição. Sempre que precisarem, por favor, sintam-se à vontade. Imagina, Cris, eu que agradeço, né, a sua participação, como sempre, uma querida. Adoro quando a gente conversa e vamos falar muito mais. E obrigada, Cátia, sempre aí pelo apoio aí, o CEINFLA, o CEPROS, todos os sindicatos, gente, associações foram bastantes, né? Essa parceria nos ajuda muito a fortalecer aí cada vez mais os dados do setor. E Jorge, querido, me diga agora, fala mais um pouquinho aí, eu sei que tem bastante RH que está aqui querendo te ver, escutar, então fala mais um pouquinho aí do trabalho de vocês e como, né, que você pode aí ajudar aí com dicas para os RHs aí nesses desafios. Boa. A principal dica que eu dou para quem está fazendo uma revisão de remuneração, né? Lembra que é importantíssimo você ter um sponsor, né? Você ter uma pessoa dentro da sua empresa que vai comprar o projeto junto contigo, né? Então, tipo, esse projeto ele não vai ser feito sozinho, né? É importante que o dono, a dona,
o sócio, a sócia, esteja comprado, que é importante para o negócio fazer esse movimento, né? Se essa pessoa não tiver comprada, cara, dificilmente qualquer estratégia que você desenha no papel vai conseguir ser executada, né? Então, passo 1 tenta angariar seus sócios para o projeto. Quem são os sponsors para o seu projeto, né? Segundo passo, seja coerente também com o modelo, né, com o momento e com o tamanho da sua organização. Eu vejo pessoas desenhando estratégias de remuneração pensando que está numa empresa de 35 mil pessoas. E aí, quando tu vai olhar, a empresa tem, 10 pessoas. E a empresa, não fatura ainda 100 mil reais por mês e quer já uma estratégia de remuneração super avançada. Então, calma. Qual é o momento da sua empresa? Independente do posicionamento estratégico que você quer. Eu quero estar no mercado bem agressivo de remuneração. Ok, mas qual é o momento? Você pode fazer isso agora? Se não pode, que tal quebrar em ondas, né? Então, num primeiro momento, eu vou fazer uma estratégia de ser 50% do agressivo. Daqui a 6 meses, se eu bater todos os OKRs e indicadores, eu vou para 60% do posicionamento agressivo. Se eu continuar batendo todos os OKRs e as estratégias, né, daqui a não sei quanto tempo, eu vou chegar no 80% da faixa do agressivo e assim por diante, né? Então, calma, né? Não adianta você sair de 50% para 100% num único movimento, que provavelmente você vai ser sempre barrado, né? Acho que essas são as principais dicas que eu daria, sabe? Para alguém que está nesse momento de revisão de estratégia de remuneração, né? E, assim, conversando com o time, né? Eu sempre gosto de ir para a base, né? Porque é fundamental. Existem 2 teorias que eu gosto muito para falar de remuneração, né? Uma que é de Maslow e a outra que é do... Caramba. Jasper? Não. Hasberg. Esqueci. É Hasberg, né? Que fala das motivações, né? Que estão internas e externas às pessoas. Externas. E a do Maslow, a pirâmide do Maslow, que a gente sempre usa a vida inteira. Exato. Não adianta inventar roda, sabe? Vai lá no básico, TGA 1, já falava sobre isso. Salário é importante, sim, para a pessoa conseguir atingir, né? Sanidade, segurança psicológica, né? Segurança de fato, toda a parte fisiológica dela. Sim. Salário é importante, né? E aí tenta trazer esse contexto, né, para dentro da tua organização, beleza? Então eu sempre tento fazer isso, né? Entender o momento, entender o negócio e me basear em teorias que já são fortes no mercado e que eu não vou precisar inventar roda. Cara, todo mundo estudou isso, né? O salário ele é fundamental, né? A ausência do salário pode gerar desmotivação, né? Então, por que não se investir também em salário, sabe? E em tecnologia é engraçado, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, Carol e Cris, a pessoa tinha acabado de pedir demissão, né? E aí ela falou assim, eu pedi demissão por conta do propósito da empresa. Isso numa outra empresa que eu trabalhava. Eu falei assim, que legal, né, do propósito, mas me conta mais. Aí começou a me conversar, e já era umas 6 horas. Eu falei, cara, vamos tomar uma cerveja? Aí fui tomar uma cerveja com ele. Tinha um bar na frente e a gente começou a conversar. Lá pelas tantas, eu fui e perguntei, poxa, fulano, me desculpa perguntar, a proposta que você recebeu era quantas vezes maior do que a proposta que você tem aqui hoje? Jorge, aqui hoje eu ganho 10, eu tenho para ganhar 20. Falei, beleza. Era propósito mesmo? Dobrando o salário? Não era. Não era, sabe? Eu entendo que várias pessoas vão trabalhar por propósito, é bonito. Várias pessoas vão trabalhar por um ambiente legal, e é legal. É importante que você tenha um ambiente legal, mas na ausência de um salário competitivo com o mercado, a pessoa vai encontrar discurso para falar que não é o salário, sabe? Então, sim, é importante que você esteja alinhado, tá, com o mercado que você quer competir. Por isso que a estratégia do negócio tem que estar alinhada com a estratégia de atração e retenção e recompensa da sua empresa. É isso aí, porque brilha os olhos das pessoas, né, Jorge? Pensando que eu posso fazer a mesma coisa, as mesmas atividades e ganhar mais e atender as minhas necessidades básicas que eu estou buscando, né? Que é bem o Maslow. Qual é a minha necessidade? É comprar apartamento, é mudar de carro, é viajar,
é fazer isso, e isso não adianta, gente, é o dinheiro que traz, né, para que a gente possa conquistar aqueles nossos sonhos, objetivos, independente do sonho que tem, seja filho, casamento, carro, viagem, são sonhos que custam. Então, assim, brilha os olhos das pessoas e entender isso, mas, claro, eu já vejo que daí um pouco mais a retenção, tudo isso que as empresas fazem, ajuda a amenizar essa possibilidade das pessoas buscarem outras oportunidades, né? O turnover aumentou, sim, de um ano para o outro, também um outro dado que a gente teve, porque justamente, assim, essa possibilidade do home office, né? O mundo aberto, ganhar dólar, trabalhar em outros lugares, em empresas que eu sonhava trabalhar e que eu não poderia me mudar de cidade, por família, por outras coisas, abriu as possibilidades aí de carreira e das pessoas estarem mais abertas a escutar novas oportunidades, né? Então, tudo isso faz, mas, de novo, está relacionado com a minha necessidade individual e que a empresa, às vezes, pode pagar o que for, que também, se eu quero, a minha necessidade, meu sonho é trabalhar numa empresa dos Estados Unidos para ganhar, eu posso pagar o que for, que eu vou igual, né, gente? Então, é difícil a gente achar esse equilíbrio, gente. Não tem uma receita de bolo, infelizmente, não tem, mas também não dá para copiar e colar o que o outro faz, porque todo esse contexto é diferente, o contexto de mudanças no mercado é muito diferente, né, Jorge? E Cris? Gente, falamos demais, já passamos 10 minutos do nosso tempo, então eu sei que o pessoal já deve estar saindo aí, também já é fim de tarde. Bom, gente, eu só quero agradecer mais um bate-papo, né, de bastante conteúdo, de bastante dicas, muitas práticas. Sigam aí o Jorge no LinkedIn, a Cris também no LinkedIn, mandem mensagens para a gente o que precisar, vocês têm meu e-mail, também me adicionem, e ficamos à disposição para quem participou aí das pesquisas e quiserem nosso contato aí, quiser tirar alguma dúvida, um detalhamento mais técnico, prometo que eu quero fazer um webinar só mais técnico do sistema mesmo. Aguardem que a gente vai fazer, ou mandem uma mensagem para mim, tá, pessoal? E aí, muito obrigada. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês um pouquinho do nosso bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Obrigada, Cris.